Olá, meus queridos! Na aula de hoje, iremos estudar a colonização das terras do litoral sul de Pernambuco. Quando os primeiros europeus chegaram ao território brasileiro no início do século XVI, cerca de 3 milhões de nativos já viviam no Brasil durante a invasão dos portugueses. Vários grupos indígenas ocupavam a região Nordeste. No nosso litoral predominavam as tribos de língua tupi, como os tupinambás, tabajaras e caetés, os mais temíveis. O primeiro ciclo econômico da colônia foi o pau-brasil. Os índios retiravam as árvores das florestas próximas ao litoral e colocavam-nas nas caravelas portuguesas entre Oca de Espelhos e Bugigangas, que não tinham valor comercial para os portugueses, mas chamavam a atenção dos nativos. Essa troca chamava-se escambo. A escravidão indígena foi a primeira tentativa da coroa portuguesa de explorar a mão de obra no Brasil. Os portugueses encontraram inúmeras dificuldades em capturar os indígenas para esse fim. Além dos nativos conhecerem muito bem o território, os padres jesuítas tornaram-se empecilhos para a escravidão, porque defendiam os índios para serem catequizados. A coroa só autorizava a escravidão indígena por meio da guerra justa. Os padres jesuítas tiveram um papel importante na cristianização dos colonos e na catequização dos índios. O padre José de Anchieta aprendeu a língua tupi-guarani e foi o primeiro a fazer um dicionário sobre ela. Ele se utilizava de poesias e apresentações teatrais para evangelizar os índios. Os colonizadores ameaçavam, usavam de força física e espalhavam doenças para forçar o índio a trabalhar para a coroa portuguesa. Após um período de paz aparente, os índios reagiram a esse regime de trabalho através de hostilidades, assaltos e devastações de engenhos e propriedades, realizadas principalmente pelos caetés, que ocupavam o litoral sul de Pernambuco. Várias tribos foram dizimadas por conta do conflito com os portugueses ao recusarem trabalho escravo. Muitos índios fugiram para o interior do Brasil, evitando ser escravizados. A guerra e a perseguição dos portugueses tornaram-se regradas, fazendo com que os índios sobreviventes tivessem que emigrar para longe da costa, rumo ao interior. Porém, a criação de gado levou os colonizadores a ocupar terras no interior do estado também, continuando assim a haver conflitos entre indígenas e colonizadores. Com a vinda dos negros africanos para o trabalho escravo e tendo em vista o lucro do tráfico negreiro, a escravidão indígena foi sendo deixada de lado. Dos grupos que povoaram Pernambuco, salvo alguns sobreviventes, pouco se sabe, visto que esses grupos não possuíam uma língua escrita para manter viva a sua história. Existem legalmente em Pernambuco 7 grupos indígenas. Após terem passado por uma série de mudanças ambientais e culturais, esses índios conseguiram sobreviver. E apesar de terem estabelecido contato com os não-índios, alguns ainda conservam, embora que precariamente, traços de sua tradição. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, contate o seu professor. Tenham uma boa aula, se cuidem e até a próxima.